Então, a aula de hoje fala sobre uma teoria unificadora, a tectônica de placas. E eu acho que é um conteúdo que vocês lembram do colégio. Digam sim ou não. Sim, sim. Não. Sim. Não lembra nada? Quem foi Mais ou menos. Uma voz feminina que falou não. Não lembro de nada. Tá aí. Lembra de nada, né? Bom, quem não lembra de nada, a gente vai ver alguma coisa hoje. O Eno está com dificuldade. Deixa eu só mandar o link aqui para o Eno. Enos. Está dizendo que a reunião está inexistente para ele. Pronto. Enviei o link para ele. Então, essa tectônica de placas, né, essa teoria unificadora, ela é chamada de teoria unificadora porque após a construção teórica, né, e é uma construção, um processo de construção teórica dessa teoria, mudou, né, a forma de pensar o planeta Terra. Então, ela foi significante para o que a gente chama de geocientistas, né? Para aqueles cientistas que trabalham com a Terra, têm a Terra como objeto de estudo. Então, para quem não lembra muito das aulas do colégio, então a gente vai relembrar, né, essas aulas, que provavelmente vocês devem ter ouvido falar, acho que de acordo com o progredir da aula, vocês vão se lembrando das coisas que foram vistas na sala de aula, de vocês no colégio. Então, esse termo, né, na verdade, a tectônica de placas, né, ela fornece uma base conceitual para a geologia e para as demais ciências da Terra. Então, a geografia se apodera dessa teoria, a biologia utiliza essa teoria nos seus estudos, principalmente quando ela trata de estudos biogeográficos e ecológicos, de evolução das espécies. A oceanografia utiliza, a pedologia. Então, todas essas áreas das ciências da Terra utilizam esses conceitos da tectônica de placas como um conceito base que vai fomentar todos os outros conteúdos. Então, esse termo tectônica vem do grego, né, tecton, que significa simplesmente construtor, e é porque a tectônica, ela constrói novas formas, né, novas formas na paisagem, no relevo. O termo geral que ele é usado para descrever processos que formam feições geológicas na superfície da Terra. Então, a tectônica de placas, ela explica a formação das feições superficiais do planeta Terra, que a gente viu ontem, né? Como o que seriam essas feições? Então, uma cadeia de montanhas, um planalto, uma bacia sedimentar, ela tem relação, em algum momento, com a tectônica de placas, com a tectonia de placas. Então, a síntese científica que conduziu a essa teoria existe há muito tempo. Então, antes da tectônica de placa, já tinha todo um pensamento científico que foi utilizado para fomentar a teoria da tectônica de placas. Então, esse pensamento era relacionado à deriva continental. Então, a deriva continental é o movimento, né, de grandes proporções do continente. Então, começou a se perceber, os analistas da época começaram a perceber que os continentes, né, tinham um certo encaixe. Quem nunca olhou para a América do Sul e a África e olhou assim, parecia uma pecinha de quebra-cabeças que dá para encaixar a América do Sul bem certinho na África? Diga assim, eu já fiz isso, eu já pensei nisso, já pensei nisso. Olhando para o mapa, assim. Eu já. Pois é. Então, no século XVI,
né, no século XVI e XVII, né, como fala o Grotjen, que é o autor do livro, cientistas europeus notaram o encaixe das linhas costeiras. Eles olharam para as linhas costeiras da América do Sul, da África e dos outros continentes e começaram, opa, tem um certo encaixe aqui. Será que em algum momento esses continentes eram unidos? E aí isso foi a indagação, né? E aí eles começaram a criar hipóteses, né, de como teria sido isso, né, de como isso teria ocorrido, né, de como essa deriva dos continentes, né, esses continentes navegando e se encontrando e se afastando, como isso poderia ter acontecido. Então, no século XIX, né, o geólogo austríaco Eduard Suess postulou que o conjunto dos continentes meridionais atuais, né, formaram certa vez um único continente gigante chamado de Terra de Gondwana. Já em 1915, no século XX, né, Alfred Wegener, meteorologista alemão, indicou similaridades marcantes entre a estrutura geológica dos lados opostos do Atlântico. E aí, quando fala em lados opostos do Atlântico, entre a América do Sul e a África, entre a América do Norte e a Europa. E postulou um supercontinente que denominou de Pangeia. Então, na parte norte, meridional, né, nós teríamos a Gondwana, e na parte inferior, né, isso se o globo terrestre é uma outra discussão, mas se o globo terrestre tiver um alto e um baixo, um cima e um baixo, né, a gente teria a Pangeia. E aí eu quero ressaltar aqui para vocês que na Europa, século XVI, século XVII, século XIX, austríaco, também é lá, né? Depois aqui, ó, século XX, só que bem no iniciozinho do século XX, 1915, há 105 anos atrás, né? Um meteorologista alemão. Então, percebam que há uma evolução no conceito, né? Então, no século XVI, eles já pensavam sobre o assunto e eles foram criando hipóteses, ressachando, chegaram assim, olha, eu até olha a conversa, né? Olha, Eduardo Suess. Bom, eu até quero acreditar sobre essa sua teoria, mas os seus fundamentos ainda são refutáveis, né? Então, eu preciso de mais observações, mais informações para, de fato, acreditar que o que você está pensando sobre esse grande continente, que é a Gondwana, que você está chamando. Então, há toda uma construção, né? Não é do nada que acontece essas conceituações. Então, esse estudo, né, de Mirt e Lieberman, deve ser assim, Lieberman, fala sobre um grande continente, né, o continente da Gondwana. E aí, tá em inglês, certo? Os nomes aqui, mas eu vou falar aqui rapidinho para vocês, ó. Mesozoico terciário, orogênese no Mesozoico terciário, Paleozoico, Mesozoico, orogênese no Paleozoico, Mesozoico, orogênese no Paleozoico. Ontem a gente viu essas datações, né, essas eras lá na tabela cronoestratigráfica. E o que é mais importante aqui, que eu quero que vocês percebam, essas rochas pré-cambrianas que têm uma certa conexão, certo? Então, esses crátons, né, eu não sei se vocês estão percebendo aqui, mas aqui, ó, tem um limite da América do Sul, aqui a África, aqui a Austrália, aqui toda essa área aqui da Austrália, né, que houve modificações, a Índia. Então, ele estabelece que Madagascar estabelece relações entre esses tipos de rochas. E essas relações que embasam esse entendimento sobre essa deriva continental.
Então, até hoje, ainda fazem estudos sobre o assunto. Então, esse estudo aqui é de 2008. E todos esses estudos reforçam esse conhecimento, reforçam essa teoria, traz novos elementos para reforçar essa teoria. Até chegar um momento que vai vir um estudo que vai começar a dizer o contrário. Vai dizer, olha, nada disso existia, na verdade o mundo era de outra forma. Então, nessa outra figura, a relação é feita pelos fósseis. Né? Então, o fóssil de um Sinognathus, né, do Triássico, ele foi encontrado nessa região. Esse outro aqui deve ser Litrosaurus, ou Litrosaurus, né? Na verdade, Litrosaurus. Nessa outra aqui, ó, que pega da África, passa por Madagascar, Índia, até a Antártica. Na verdade, aquele continente lá que eu mostrei para vocês é a Antártica e aqui é a Austrália. Esse verdinho aqui é uma espécie de uma planta, né? Glossopteris, da Austrália, passa pela Antártica, Índia, Madagascar, em todos esses continentes ela estaria presente. E aí mostra essa relação, essa conexão. Então, são informações que embasam essa conexão entre os continentes e de uma possível deriva desses continentes. Tá. Então, a partir dessas informações, eles perceberam, tem uma conexão entre esses continentes. Né? Eles se conectaram, em algum momento eles se conectaram, mas o que fez eles se moverem? Né? O que, de fato, levou o continente da América do Sul a estar tão distante hoje do continente africano? O que fez a Austrália, vejam, a Austrália estava aqui a Antártica, estava aqui no meio, entre esses continentes, que fez ela se deslocar para o Polo Sul? Qual foi a força que fez esses continentes se movimentarem no globo terrestre? Eu nem lembrava desse efeito. Então, começou a se construir um conceito, na verdade, se identificar um conceito que o assoalho oceânico, né, o fundo do oceano, ele se expandia. E essa expansão do assoalho oceânico afastou esses continentes um dos outros. Né? Ele empurrava os continentes para um lado e para o outro. Então, a convecção do manto da Terra, a convecção do manto da Terra, então, a subida do manto da Terra, poderia empurrar e puxar os continentes à parte, formando uma nova costa oceânica por meio do processo de expansão do assoalho oceânico. Então, o manto, igual no vídeo que a gente viu ontem, não sei se vocês lembram, o manto subia, chegava até na crosta terrestre, ele rachava essa crosta terrestre, e depois que ele rachava a crosta terrestre, ele empurrava as partes que ele tinha quebrado. Né? Então, empurrava para um lado, empurrava para o outro lado. E esse ato de empurrar levava os continentes para um lado e para o outro. Né? Aproximava continentes de um outro continente que estava afastado e afastava os continentes que estavam próximos um do outro. Então, o que aconteceu é que essa fenda foi nessa região, né, o magma começou a surgir nessa região e os continentes foram se afastando por conta dessa ampliação do assoalho oceânico. Então, Maurice Doc Wang, né, ele era um geólogo marinho, hoje ele poderia ser conhecido como um oceanógrafo, um oceanógrafo físico. Né? Ele demonstrou que o fundo do Oceano Atlântico é composto de basalto novo e não de granito antigo.
Por que basalto novo? Quando o magma sobe, né, e extravasa na superfície, a rocha que ele forma é basáltica, é um basalto, a rocha que ele forma. Então, essa rocha era uma rocha nova, e todo mundo pensava que não, que era um granito antigo. Então, era uma rocha que já tinha se formado há muito tempo e que tinha sido exumada, né? Na verdade, tinha sido... Acho que exumada, pode ser esse nome, mas o que ela tinha surgido, ela estava à amostra, na verdade, estava à amostra no assoalho oceânico. Então, ele está rindo justamente por isso, né? O autor coloca lá no livro que ele está rindo por isso, porque ele encontrou basalto e não granito, como as pessoas achavam que era. Só uma nota, esse rapaz aqui, ó, sorrindo, ele foi um dos primeiros autores do livro que vocês estão lendo. O sobrenome dele é Price, eu acho. Price, o sobrenome dele. Tem lá no livro, lá. Então, isso, no fundo do oceano, ele fez essa descoberta. Eles trabalham, esses dois senhores que estão aparecendo aqui, trabalhavam próximo do laboratório do Maurice Dock, né? Trabalhavam dentro da mesma universidade, dentro do mesmo instituto de pesquisa, numa proximidade. Então, eles começaram a coletar os dados de navegação, né, de profundidade, coletados por navegações desse tipo, né, de registros desse tipo de coleta, e mapearam, né, no Oceano Atlântico uma cadeia submarina de montanhas chamada de dorsal mesoatlântica, que levou à descoberta de um vale profundo de forma de fenda ou rift. Então, Mary Tarpe, né, a senhora, e Bruce Enzi, eu mudei aqui a ordem, e vocês vão saber por quê, perceberam que nesse mapeamento feito por eles, que está aqui representado, né, esse mapa que está aqui representado, eles perceberam que os terremotos no Oceano Atlântico ocorrem próximo ao rift, né, a esse vale, né, confirmando o palpite de Tarpe, né, que o rift era uma feição tectonicamente ativa. Então, o limite dessa placa, né, o limite dessa feição, essa cadeia, essa dorsal mesoatlântica, era uma dorsal que estava em atividade, né? Então, ela conseguiu correlacionar os dados de terremoto, de vulcanismo, com os limites das placas tectônicas, né? Então, e aí eu já estou trazendo um outro conceito para vocês, que seria o limite da placa tectônica, né? Então, em cada limite desse, há sempre tectonismo, há sempre terremotos, vulcanismo, né, acontecendo nesses limites, tremores de terra, nesses limites. Então, esse aqui foi o mapa, né, construído por Tarpe e Wenzel. Provavelmente Tarpe foi a que trabalhou mais nesse mapa, mas o Wenzel recebeu muitos créditos, né, em cima do trabalho de uma mulher, né, como é de costume acontecer, e ela conseguiu fazer um mapeamento para o mundo inteiro, né? Então, está aqui a América do Sul, é um mapa que tem a América do Norte como centro do mundo, né? Aí a gente vê isso nos mapas, que dependendo de quem faz o mapa, coloca o seu país no centro do mundo. Então, a América do Sul, e aqui está aqui a cadeia, essa cadeia aqui, ó, esse trecho aqui, é a cadeia mesoatlântica inicialmente mapeada. Então, não sei se vocês percebem, mas há uma elevação no assoalho oceânico nessa região aqui. Então, toda essa área aqui, pessoal, é coberta de água, né? Tudo é água, mas há uma elevação nesse assoalho oceânico. E eu vou mostrar para vocês isso lá no Google, tá? Eu vou fazer o mesmo
mesmo exercício que eu fiz ontem, de perfil, agora só para esse perfil. Vocês viram se o Eno entrou na aula? Eno. Acho que ele está com dificuldade mesmo de entrar. Vamos lá. Eu vou encerrar esse compartilhamento por enquanto. Vou mostrar aqui para vocês. Vou fazer um perfil para vocês aqui, para vocês terem noção da diferença da Altimetrics, né? Então, olha só. Essas marcas no globo terrestre, no Google Earth, não sei se vocês estão percebendo, está aqui a nossa cadeia mesoatlântica. Tá? Eu não sei porque eu insisto em trabalhar com esse programa usando o touchpad do notebook, não uso o mouse, sabe? Sempre me arrependo. Então, aqui, ó, vocês estão percebendo aqui essas rachuras, né? Deixa eu colocar aqui. Podem falar no bate-papo que eu olho. Ou por áudio, não tem problema. Estão percebendo essas rachuras? Essas rachuras é que formam a dorsal mesoatlântica, e é nessas rachuras que o magma sobe e empurra os continentes, né, da deriva continental. Então, não tá... Ai, desculpa. É que eu ainda não... Vamos lá. Agora vai dar certo. Agora sim, professor. Já? Ótimo, desculpe, ainda bem que precisa avisar. Logo, né? Não passei meia hora falando. Obrigado. Então, deixa eu mostrar aqui de novo, aqui, globo terrestre. Se vocês perceberem, já tem uma parte um pouquinho mais clara aqui, ó. E no Google Earth você consegue ver essa divisão, né? Opa. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar na posição comum. Então, tá aqui o continente americano e o continente africano. A primeira coisa que eu vou fazer com vocês aqui, vamos fazer uma medida aqui. Colocar em... Não está aparecendo aqui para mim. Não sei onde está aparecendo. Nossa, deu lá certinho. Vamos lá. A função é essa aqui, uma ferramenta que tem uma régua. Eu só vou medir aqui, só para a gente ver a distância entre a grosso modo. Entre a América do Sul e a África. Vou pegar aqui uma parte da África. Temos quase 3.000 quilômetros de distância entre esses dois continentes, né? 3.000 quilômetros de distância. Então, 3.000 quilômetros de distância aqui. — 3.000 quilômetros de distância, tá? Agora, eu vou fazer um perfil para a gente ver o retrato assim, dessa cadeia mesoatlântica. Eu vou pegar esse perfil e vou traçar daqui, ó, dessa parte do continente até essa parte aqui do continente. Só para a gente poder ver também a placa... placa não, nossa, esqueci o termo agora. Vou já lembrar e falo para vocês. Então, vou traçar uma linha igual como eu fiz ontem. Aqui de Fortaleza. Fortaleza bem aqui. Pronto. Brasil, África, e eu vou medir a altitude. Nossa, eu não sei por que não está
não está aparecendo a janela para fazer a edição. E até aqui eles apareceram agora minha linhazinha. Aqui. Deixa eu pessoal, vou reiniciar isso aqui. Deixa eu ver se o problema é no início do aplicativo. Bom, a linha não está aparecendo, né, pessoal? Não sei se vocês estão vendo aí, ela não... Ah, desculpa, deixa eu projetar de novo. Ok. Já? Então, lembrando aqui, eu fiz a linha daqui de Fortaleza até aqui, ela não está aparecendo, mas vejam aqui a diferença altimétrica. A gente partiu aqui de 54 metros, a gente desceu aqui no... A gente vai passar por uma ilhazinha, ó, na verdade, é a placa oceânica, que ela tem um prolongamento, né, a placa continental, que tem um prolongamento dentro do oceano, uma subidazinha, e aí ela desce, vai para 3.000 metros de profundidade, e olha que ela começa, na dorsal mesoatlântica, ela começa a ter uma subida, né? Subidas e descidas, né? Ela começa a ter uma subida, ela fica um pouco mais baixa, né? E outras subidas aqui a mais. Então, na dorsal mesoatlântica, né, ela tem um rift, né? O rifteamento são esses vales mais profundos, né? E é nessa área aqui de subida que sobe o magma, né, do interior da Terra e afasta os continentes, né? E vai afastando os continentes, nesse caso aqui, as duas placas da América do Sul e da África, né? Essas duas placas vão se afastando. Então, acho que vocês deu para perceber essa diferença, né, a altimétrica aqui no fundo do oceano, no assoalho oceânico, e é nesse local que há essas mudanças, há esse surgimento do magma. Voltando aqui para a apresentação, tem algumas figuras. Aí, nesse caso aqui, mostra para o mundo inteiro, né? Esse mapeamento do mundo inteiro do mapa do assoalho oceânico. Ok, há um afastamento desses continentes, né? Há um afastamento desses continentes. Então, aqui também se afasta, né? Essa área aqui também se afasta, essa área toda aqui se afasta. E nesse mapa, né, há um detalhamento dessa dorsal mesoatlântica que a gente fez com aquele perfil. Então, há áreas menos profundas, na verdade, né? O azul representa as áreas mais profundas aqui. Então, tem menos 3.100 metros de profundidade, então abaixo do nível do mar, né? A 3.500 metros de profundidade. Então, essa área de fossa oceânica, crateras vulcânicas, né? Que foram mapeadas, áreas de cratera vulcânica. Então, é nessa área que aparece o magma e acaba afastando as placas continentais. Então, o trabalho da TARP, né, ela conseguiu relacionar os terremotos a essas áreas
tectonicamente ativa, né? Essas cadeias mesoceânicas. Então, a gente tem o sul da América, né? Ou América do Sul, na verdade, África, Europa, o norte da América do Norte, né? E o Rift, né? O rifteamento que é feito na dorsal mesoatlântica. Nossa, sabe que dá um branco de não conseguir traduzir Iceland, mas a gente vai ver esse país no próximo slide. Professor, é Islândia. É Islândia, pois é. É porque dá uns brancos, cara, de vez em quando. Mas isso faz parte. Ainda bem que vocês estão aqui. Quem foi que falou? Foi o Paulo. Aí, Paulo, ganhou nada. É nóis. Então, esse outro mapa já mostra uma relação entre os terremotos e os vulcões ativos. Então, entre Ásia e Norte, América do Norte, Austrália e América do Sul, né, tem outras placas, tem outros limites de placas, e esses limites de placas são correlacionados com terremotos e com vulcões ativos. Então, não sei se vocês perceberam, né, aqui, ó, na América do Sul, a gente tem alguns pontinhos, né, pretinhos aqui, ó, próximo, aqui seria Venezuela, Guiana Francesa, ou é Guiana, eu acho que é Guiana, né, próximo da Guiana Francesa, Suriname, aqui nessa área aqui, nessa região. Aqui também, né, parte da Venezuela, Bolívia. E aqui nessa área, tá, a gente vai ter um prolongamento, Peru, Bolívia, né, Chile, olha o Chile, né, parte do Chile com vulcões ativos e terremotos. Vulcões ativos não é que ele esteja, de fato, saindo lava desse vulcão, mas que tenha movimentação, que tenha atividade nele, pelo menos interna. Então, nessas áreas, por exemplo, nessas áreas onde tem um círculo de fogo, né, que forma várias ilhas vulcânicas. E o que eu queria dizer mesmo para vocês é que o local onde o Brasil está, não tem terremotos nem vulcões ativos. A gente tem algumas acomodações de terra, alguns tremores mais leves que por conta dessas acomodações de terra. Então, não quer dizer que a gente não tenha tremores aqui, mas os terremotos são maiores, né, do que esses tremores. Eu acho que recentemente teve algo aqui no Pará, não? Alguém se lembra de ter visto no jornal? Não, né? Então, mas lá no Ceará, eu me lembro de ter passado por uma acomodação de terra, quando eu morava lá no Ceará, e essa acomodação de terra aconteceu a 400 quilômetros lá de Fortaleza, né, lá em Sobral, uma cidade bem conhecida também lá no Ceará. E eu senti, né, a gente conseguiu sentir isso nos prédios lá em Fortaleza, 400 quilômetros. Mas foi só uma acomodação de terra, né, algo bem leve, dá para você perceber os livros balançando, né, você sente um tremorzinho na mesa, mas coisas bem leves mesmo. Então, a gente não tem essa problemática aqui no país, porque a gente está no meio de uma placa tectônica, bem na centralidade dessa placa tectônica, não está nos limites, né? E aí, o grande problema das placas tectônicas são, de fato, o limite dessas placas tectônicas. Então, essa figura, eu acho que ela é bem ilustrativa, está no livro de vocês, essa figura. Então, a crosta separa-se ao longo de rifts nas dorsais mesoceânicas, e o novo fundo oceânico forma-se pela ascensão de uma crosta quente nessas fraturas. Então, o magma ascende, né? A ascensão do magma. Essa ascensão empurra, né,
as camadas da crosta oceânica, uma para cada lado, né? E esse afastamento dessas camadas, né, provoca outra coisa, que é a aproximação de placas tectônicas. Então, tanto há um afastamento, como também há uma aproximação, há o que a gente chama de uma convergência de placas tectônicas. E aí, nessa convergência, uma placa tectônica empurra a outra para baixo, né? E aí há um novo ciclo tectônico, né? Um novo ciclo de rochas, né? Essas rochas, elas são recicladas. Então, no limite dessas placas tectônicas, né, há sempre a presença de vulcanismo, de terremoto, né, e a construção de novas formas, né, da paisagem, novas formas de relevo. E isso acontece desde a teoria, né, as hipóteses que fomentam essa teoria indicam que isso acontece desde o início da construção do planeta Terra. Desde o início, ou desse formato com um núcleo de ferro, com um núcleo, um manto e a crosta terrestre. Se vocês quiserem fazer perguntas, viu, podem ficar à vontade para perguntar alguma coisa. Então, no ano de 1963, né, de 1963 a 1968, teve a grande síntese dessas hipóteses, né? Então, foram construídas várias hipóteses, foram coletados dados, várias informações. E em 1963, na segunda metade do século passado, né, então não faz muito tempo, o geólogo canadense Tuzo Wilson, né, descreveu pela primeira vez a tectônica em torno do globo em termos de placas rígidas movendo-se sobre a superfície terrestre. Então, ele fez toda a descrição para o globo terrestre como um todo. Os elementos básicos da tectônica de placa foram estabelecidos ao final de 1968. E em 1970, as evidências da tectônica de placas tornaram-se tão persuasivas, era tão evidente tudo que essas evidências, né, essas hipóteses eram hipóteses tão fortes, né, e persuasivas, né, então, que quase todos os geocientistas adotaram, e os livros, textos foram revisados. Então, pessoal, em 1970, se pensava no mundo de uma outra forma. E parece ser muito distante isso, mas há 50 anos atrás. Tá? Então, provavelmente, os pais de vocês, quando estudaram geografia, não estudaram sobre tectônica de placas. Não entendem o mundo baseado na tectônica de placas. Podem até ter um certo conhecimento sobre a deriva continental, mas provavelmente os pais de vocês não estudaram sobre esse assunto. Por volta de 1970, os pais de vocês. No caso, a minha mãe, ela, em 70, ela já tinha 18 anos, em 70. Talvez alguns dos pais de vocês, né, alguns, retificando, alguns dos pais de vocês não tenham ouvido falar sobre a tectônica de placas. Então, 1970, esse marco de mudança. Então, os livros começaram a ser reescritos, né, que falavam sobre o assunto, começaram a ser reescritos e começaram a falar sobre tectônica de placas. Então, não é interessante que você pegue livros, né, na área de geologia antes dessa década, né, porque não vão explicar sobre o fato da tectônica de placas, né, mas os livros mais recentes, né, do final do século passado, já tem essas informações. Eu acho que foi na turma de vocês que tinha um colega que mostrou o livro Decifrando a Terra. Não foi na turma de vocês? Foi na turma de vocês, eu não sei qual foi dos colegas de vocês, ou se ele está presente hoje aqui. Presente. Eu acho que ele não está presente, que ele não se manifestou. Eu tenho livro.
Então, as placas, na verdade, as placas e os seus limites. A gente já viu que tem, e aí eu já acabei citando para vocês que a gente tem algumas placas no globo. Eu acho que vocês devem estar se lembrando disso do colégio. E essas placas, todas têm seus limites. Né? Então, a litosfera rígida, né? Essa crosta rígida da Terra, não é uma capa contínua, né? Então, ela é fragmentada, ela foi dividida, né, em um mosaico de cerca de uma dúzia de grandes placas rígidas. E é uma dúzia de grandes placas, mas tem várias outras pequenas placas que também se movimentam, que também tem um tipo de movimentação. Mas a gente considera essas 12 grandes placas rígidas que influenciam também nessas menores, que estão em movimento sobre a superfície terrestre. Quase todas as deformações tectônicas atuais, né, então pregueamento, falhamento, cisalhamento ou compressão de rochas, estão concentradas nos limites das placas tectônicas. Então, de fato, todas as principais movimentações de falhamentos, né, de compreensão de rochas, estão acontecendo nos limites das placas tectônicas. Então, vejam essa figurinha aí, e se vocês entenderem, vocês coloquem um kkkk. Só o João Reis que entendeu até agora, hein? Tá difícil o negócio. Vou voltar para o primeiro slide, explicar tudo de novo, e aí vocês leiam de novo aí a figurinha da Mafalda, né? O charge da Mafalda. Por sinal, o cara que, o autor, né, da Mafalda, né, o pai da Mafalda, ele faleceu esse ano. Da hermana da Tica Mafalda. Pois é, ela apaga, né? Ela apaga, isso, os continentes se juntaram novamente, né? Então, ela apaga os limites da placa tectônica, né? E porque ela pensa, ó, se eu apagar esses limites, os problemas com terremotos, com vulcões, né? Tudo acaba, e aí eu não vou ter problema nenhum, né? Só que aí ela volta e, pô, tem que também tirar as correntes de convecção, que são essas correntes que vão produzir os furacões, né? As grandes tempestades, né? Provocar tsunamis. Então, por isso que ela volta para poder apagar as outras correntes. Bom, a Mafalda é bem legal, assim, pessoal eu tenho uma aluna que até fez um trabalho sobre charge, mas eu já vi na internet uma coleção de charges dela, na verdade eram 2 textos, que pegavam todas as charges possíveis, né, claro, da Mafalda e faziam conexões com a geografia. É bem legal de vocês darem uma olhada assim, para estabelecer as relações. Então, Mafalda, não dá para apagar os limites da placa tectônica e a gente vai ter que conviver com ela, com esses limites, né? Então, Wilson, né, caracterizou os 3 básicos limites onde as placas separam-se, placas aproximam-se ou deslizam lateralmente uma em relação à outra. Então, em limites divergentes, né, em limites, deixa eu marcar aqui, que a gente também fica frisado para vocês. Divergentes a uma nova porção da litosfera sendo criada. Tá? Então, a área da placa aumenta. Então, em limites divergentes, uma nova litosfera, a placa aumenta. Em limites convergentes, onde as placas se aproximam, né,
onde as placas se aproximam, juntam-se, né? E uma delas é reciclada. Então, na convergência das placas, uma dessas placas vai ser reciclada. Em limites transformantes, as placas deslizam horizontalmente umas em relação a outras. Vocês estão com... Eu vou fazer uma pergunta só para dizer assim, você sabe que sim, por que o senhor está perguntando? Né? Vocês estão com o WhatsApp de vocês aberto aí? Vocês estão conseguindo visualizar as coisas ou esqueceram dele por algum momento? Ninguém respondeu. Todo mundo está com vergonha de responder agora. Eu não entendi a pergunta, pode repetir. Não entendeu a pergunta? Fechado. Vocês estão com o WhatsApp de vocês habilitado nesse momento? Não, Sim, não sim. tá. Eu tô mexendo. Ai. Deixa eu mostrar aqui um negócio para você. Então, eu vou enviar lá para o WhatsApp de vocês. Não, vou enviar no grupo, né? Dê uma olhadinha. Aí vocês vão ter... Não sei se vocês todos têm Instagram, mas acabei enviando aí para vocês. Vou enviar do outro formato também. Para vocês darem uma olhadinha. Conseguiram ver aí? Consegui. Então, essa figurinha... Jamais, né, Jimmy? Jamais. A dica é só tirar as notificações, vocês não vão deixar mesmo de ver, né? Tentem não ver, mas não vão deixar de ver. Então, essa charge aí que eu envio para vocês, fala um pouco sobre os limites transformantes, né? Então, elas deslizam uma ao lado da outra, né? E, na verdade, esses limites, eles acabam acontecendo, por exemplo, limites divergentes e limites transformantes, eles acabam acontecendo em alguns momentos juntos, né? Então, eu acho que eu falei de todos, só não falei dos limites transformantes. Então, em limites transformantes, transforma, né, as placas deslizam horizontalmente uma em relação à outra e a área da placa permanece constante. Então, não há um aumento do tamanho da placa, há só uma mudança, uma transformações dos elementos superficiais, né, dessa placa. E também tem terremoto. Certo? Também tem terremoto nesses locais. Então, esse aqui é um mapa que mostra as placas tectônicas do mundo, né? Essas 12 maiores placas tectônicas, e essas setinhas vermelhas, azuis e amarelo indicam o tipo de movimento que está acontecendo. Então, limites divergentes em vermelho, limites convergentes em azul e limites de falhas transformantes, né, em amarelo. Então, eu vou mostrar aqui alguns para vocês. Aqui no Brasil, desculpa, né, na placa sul-americana, né, ela se afasta da placa, vermelhinho, se afasta da placa africana, certo? Só que vejam que nesse pedacinho aqui, ó, onde a gente fez o nosso perfil quase, né? A gente fez o nosso perfil daqui para cá. Nesse pedacinho há uma falha transformante. Então, ela está se afastando, mas é um afastamento lateral, né? É uma modificação lateral, né? Há só uma transformação, não há uma construção de placa, né? O afastamento e a construção de placa está expressivo aqui, nessa área. Então, nessa região, há tanto limites divergentes como limites convergentes, porque os dois estão acontecendo ao mesmo momento. Então,
aqui está se afastando, mas ao mesmo tempo que ela se afasta da África do Sul, ela se aproxima da placa de Nazca, né, aqui nessa área. E essa aproximação da placa de Nazca promoveu a construção dessa grande cadeia de montanha dos Andes, né, essa região aqui dos Andes. Ok? Eu acho que a gente vai ver esse mapa de novo, daqui a um tempinho. E essa placa do Pacífico é a maior placa tectônica do planeta, né? Ela é a maior placa. Então, vamos lá para um detalhamento dessas informações, tá? Então, limites divergentes, né? O centro de expansão oceânica. Há um rifteamento e expansão ao longo de uma dorsal mesoceânica, criam nova litosfera oceânica, e aqui nesse exemplo aqui a gente tem a dorsal mesoatlântica, né? Que a gente até visitou ela lá no Google Earth. Então a placa, nesse caso aqui ele está mostrando a placa da América do Norte, que é essa região aqui que ele está mostrando. Esse livro foram feitos por americanos, né? Então eles acabam um pouco dando alguns exemplos relacionados à América, né? Do Norte, né? Então, placa América do Norte, placa da Euroásia, nessa área aqui. Tá? Então, os limites divergentes, eles têm um rifteamento, né? Fazem um vale entre essas placas, e acontecem terremotos, acontecem vulcanismos. Nessas áreas de rift são construídas ilhas oceânicas, né? São construídas ilhas oceânicas. E aí, por exemplo, qual o nome? Islândia. Islândia. Tá imitando o Paulo, Luiz. Pô, é o Paulo que sabia do nome. Não. Sim, sim. Então, Luiz, e a Islândia, né? E construiu uma ilha, né? E essa ilha é enorme. E ela está fora da água, mas em algum momento ela já esteve debaixo d'água. E aí eu vou levar para vocês só para trazer um pouco mais de detalhe lá no Google Earth. E aí depois vocês podem visitar também e usar a função do Google Street View, aí que dá aquela informação 3D, que é bem legal. Islândia. Tem que decorar seu nome. Pelo menos assim onde ela está. Então, ó, tá aqui o percurso da Mesoatlântica. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. Tá aqui o percurso que ela está fazendo. Na verdade, o limite. E ela passa por aqui, ó. E ela passa por dentro da Islândia e continua. Vamos mostrar um pouquinho como ela está dentro, como são esses rifteamentos, né, que acontecem nela. A internet não está tão boa agora aqui, não está trazendo as imagens muito rápidas. Eu devia ter marcado um ponto logo aqui antes do início da aula. Essas áreas mais elevadas, né, provavelmente são as áreas dos pequenos vulcões, né, que se formaram. Que a gente viu naquela imagem, né?
eu não estou achando aqui, que eu queria mostrar para vocês, é um centro de estudo que tem uma estrada do lado, o Google Street View tem uma imagem perfeita, assim, você consegue entrar dentro do Rift. Acabei não achando aqui a imagem. Cadê vendo? Vou mandar o link para vocês do Google e aí vocês dão uma olhada em casa depois. Quer dizer, vocês estão em casa, né? A maioria de vocês. Depois eu mando o link e vocês abram no Google de vocês. Falando nisso, vocês já instalaram o aplicativo? Do Google? Eu já, professor. Comecem a brincar com ele, a se divertir e depois pensar em coisas sérias. Né? Deixa eu voltar lá que eu não consegui achar. Devia ter marcado antes do início da aula. Era essa área que eu queria mostrar também. Só que tem umas imagens que... Essa área que eu queria mostrar tem umas imagens que você pode entrar aqui. Você tem as figuras do Google Street View dentro aqui. Então, nos limites divergentes, então aqueles que se separam, né? Na verdade, nos limites divergentes continentais, né, que é uma separação, eu acho que eu esqueci de falar isso para vocês. Limites divergentes, né, com placas oceânicas, né, placas, né, que é uma separação no assoalho oceânico. Limites divergentes com uma separação de placas no continente. Aqui ele mostra uma separação no continente, separando placas, a subplaca da Somália e a placa da África. Né? Então, há um rifteamento e as zonas de expansão em continentes são caracterizadas por vales em rifts paralelos. Então, nessa área, você tem vários vales, um vale, né, com vários rifts paralelos uns aos outros, e também áreas de terremoto, vulcanismo. Essa erupção aqui, ela pode chegar até a superfície terrestre. Então, aqui ele mostra alguns exemplos, né, de limites divergentes. Esse aqui no Golfo, né, de Suez, né, o Mar Vermelho, né, o Rio Nilo aqui, e aqui já na placa da Baixa Califórnia, que é México, né, e aqui Estados Unidos. Eu acho que aqui é México também. Você vai começar aqui no México. Então, no livro de vocês tem uma história que conta sobre como eles começaram a entender que aqui nessa área tinha uma movimentação de placas tectônicas diferente das placas tectônicas que formam a falha de San Andreas. Que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, limites convergentes, né, o mais complexo observados na tectônica de placas. Né, então, você tem limites convergentes, que tem uma convergência de placas oceano-oceano, e aí, nessa convergência de placas oceano-oceano, uma dessas placas, nos limites convergentes, uma dessas placas vai descer, ela vai ser reciclada. Tá? Então, esse reciclamento das placas, né, no processo de derretimento dessa rocha, vai surgir novas áreas de larvas
de lavras, e vai subir esse magma, formando as Ilhas Marianas, por exemplo, né, novas cadeias de vulcões e formaram essas Ilhas Marianas, aqui no Oceano Pacífico. Foi só aqui a língua mesmo, viu, Luiz? É lavas. Então, na convergência oceano-oceano, quando duas litosferas oceânicas convergem, uma placa é subduzida sobre a outra, formando uma fossa de mar profundo e um arco de ilhas vulcânicas. Eu ia pegar um vídeo para vocês, vocês já viram falar sobre a maior onda do mundo, que os surfistas vão para Portugal para surfar essa maior onda do mundo? Teve um surfista brasileiro que conseguiu surfar a maior onda do mundo. Então, lá onde acontece essa maior onda do mundo, tem limites, isso em Nazaré, Portugal. Obrigado, Luiz. Tem limites de placas oceânicas lá. E tem uma grande fossa, né? Tem uma grande fossa oceânica lá. E a convergência das ondas do mar que entram nessa fossa oceânica produzem aquela grande elevação da onda, né? Então, por conta dessa chegada, desse limite dessas placas oceânicas naquela região. Então, tem um vídeo na internet, eu acho que eu posso até passar para vocês, se eu me lembrar, e eu passo para esse vídeo para vocês, que mostram como é formado essa onda dentro desse limite, dessa fossa oceânica formada lá nas proximidades de Nazaré. Na verdade, a fossa oceânica vai até a área continental. Sim, Pedro, Nazaré, Portugal. Então, limites convergentes, continuando, né? Mas uma convergência oceano-continente. A placa oceânica, ela desce e é reciclada, e a placa continental, ela passa por cima da placa oceânica. E aqui nesse exemplo, tem a placa de Nazca, né, e a placa da América do Sul. Então, essas duas placas, né, elas estão convergindo e uma está se sobrepondo à outra, e foram essas placas que que permitiram ou que construíram as Cordilheiras dos Andes. Então, o que vocês estão vendo aqui, as Cordilheiras dos Andes, né? Então, uma área que tem terremotos, vulcanismos, alguns vulcões ativos, né, mesmo que eles não entrem em erupção. Então, só para ler o texto aqui, quando uma litosfera oceânica encontra uma litosfera continental, a litosfera oceânica entra em subducção e um cinturão de montanhas vulcânico é formado na margem da placa continental. Então, há um soerguimento dessa área, né? Então, há uma diminuição do tamanho da placa, lembrando aquele conceito, há uma diminuição do tamanho da placa, mas há a formação de novas paisagens. E aqui também tem uma fossa oceânica, né? Uma fossa do Peru-Chile. E um limite convergente, onde duas placas continentais, elas se aproximam, né? E aí, na verdade, essa aproximação, há um soerguimento dessas placas tectônicas. Essa descida das placas continentais, na placa oceânica você vê uma subida da placa continental sobre a placa oceânica. Então, essa descida é menos proeminente, né, quando são duas placas continentais. Tá? Então, mais há uma formação de cadeia de montanha. Nesse caso aqui, há uma formação da cadeia de montanhas do Himalaia, que eu acho que a gente deu uma olhada nela ontem no Google Earth. Então, quando dois continentes convergem, a crosta é amassada e espaçada, formando altas montanhas e um amplo planalto. Esse daqui é o planalto do Tibete. E aí a gente chega no limite de falhas transformantes, que não há nenhum aumento da quantidade de placa, nenhuma diminuição dessa quantidade de placa,
mas há somente transformações, né? Elas flexionam, né, umas nas outras, e no caso há uma modificação, né, desse relevo, mas não há um acréscimo da quantidade de placas, né? Então, a placa do Pacífico e a placa da América do Norte, aqui nessa região, próximo lá do Golfo do México, né? Que já é uma outra placa que atua nessa outra porção aqui. É um pouquinho mais abaixo aqui. Então, essa porção aqui é um pouquinho mais para cima. Então, essa falha transformante continental na falha de San Andreas, né, ou Santo André, fizeram uma tradução aqui do nome. Nas falhas transformantes, as placas deslocam horizontalmente uma em relação às outras. E aqui uma imagem de lá da falha de San Andrea, próximo entre México e Estados Unidos. Né? Tem um filme sobre isso daí, professor. Tem, né? Tem alguns filmes que abordam, né, os movimentos. Eu acho que o mais famoso é que o The Rock interpreta. Repete, Kaique. Tem um filme que o The Rock interpreta lá o personagem, que, se eu não me engano, a porta, ela se afastando. Não é isso, Luiz? Uhum. Se eu não me engano, o nome é Terremoto, Falha de San Andreas. Isso aí. Aí, se eu não me engano, é ela se afastando. Temos uma indicação de filme aí. Então, esse limite, né, continuando sobre o limite de falhas transformantes, né, a gente tem a falha transformante oceânica, né, que é aquela que eu mostrei para vocês lá no mapinha. Eu já dei uma indicação para vocês. Há uma transformação aqui. Há um afastamento nessas porções, né, da placa da América do Norte, no caso, América do Sul. Eles colocaram aqui América do Sul e da África, né, o nomezinho aqui está errado. Há uma transformação, há um afastamento, né, dessas duas porções continentais, mas aqui nessa área há uma transformação somente, não há acréscimo de placas, né? Aqui sim, aqui também sim. Bom, tá. A gente já sabe que as placas tectônicas se movimentam. A gente já entende um pouco sobre esse movimento. E aí agora a gente vai entender a que velocidade essas placas se movem. E como eles descobriram a velocidade de movimento das placas. Na verdade, como eles fazem o mapeamento e a identificação da velocidade de movimento dessas placas. Porque essa velocidade de mapeamento, cada placa tem uma velocidade diferente. Então, você tem que determinar a velocidade para cada placa, em cada parte dessa placa, porque isso vai influenciar na dinâmica daquele local, na dinâmica evolutiva daquele local. Então, qual a velocidade de movimento das placas? Para conseguir identificar esse movimento das placas, foram aplicadas algumas técnicas. Né? Uma das técnicas que foram aplicadas foi o registro das reversões magnéticas que estão presentes nas rochas. Então, quando as rochas vão sendo construídas, né, no caso da dorsal mesoatlântica que aparece na imagem, na hora que está subindo o magma, né, a lava está subindo desse magma, o magma está subindo, quando esse magma se solidifica, né, deixa de ser líquido e passa a ser um sólido, ele faz um registro magnético daquele momento da Terra, certo? Então, de tempos em tempos, a gente viu na aula passada, há uma mudança nesse registro magnético da Terra. Então,
há uma reversão magnética na forma que a Terra tem esse registro magnético. Então, eles, nesse experimento aqui, eles colocaram um navio, né, rebocando um sensível magnetômetro. Então, está aqui o navio, passaram por cima da dorsal mesoatlântica, né, próximo da Islândia, e aí esse magnetômetro fazia o registro, né, magnético das rochas do assoalho oceânico. Então, nesse gráfico aqui embaixo, percebam que é uma subidas e descidas, né? Alta intensidade, baixa intensidade. Então, eles conseguiam fazer um registro dessas ondas magnético, né? Dessas rochas, e a partir desses registros, eles conseguiam determinar a data de formação dessa porção do assoalho oceânico. Então, as bandas mostram-se aproximadamente simétricas em ambos os lados da dorsal mesoatlântica. Isso indica que essa porção, né, que estou apontando aqui, ambas se formaram no mesmo período. Então, é uma parte. Então, essa porção aqui, ela vai ser dividida. Uma vai para esse lado e outra para o outro lado. Parece um rostinho, não foi? Só faltou o nariz aqui. Né? Tá bom. Então, você consegue fazer esse registro da movimentação das rochas, né, pelo registro magnético, e isso também é perceptível nas lavas vulcânicas, né? Quando há uma subida dessa lava, né, esse pedacinho há um registro magnético também. Então, as lavas lembram o campo magnético em polo positivo, polo negativo, ou normal, reversa, normal, reversa, e aí a mais nova até as mais antigas. Então, as camadas mais antigas são as camadas mais profundas, né, e preservam a direção do campo magnético na época desse resfriamento. Então, o campo magnético, nesse período, era de uma forma, quando mudou, ele reverteu o campo magnético, né, ficou de outra forma, e foi mudando com o passar do tempo. E esses registros, eles ficam marcados na mineração, né, nos minerais, né, no formato dos minerais que estão presentes nas rochas. Como eles formaram, a angulação que eles formaram, fica presente nessas rochas, os minerais compondo essas rochas. Então, pela determinação das idades das reversões magnéticas em muitos vulcões, os cientistas construíram uma escala de tempo magnético. Eles conseguiram determinar as idades entre cada reversão magnética da Terra. E aí, Gilbert, Gauss, Matuyama e Bruyens foram os pesquisadores que contribuíram com os estudos magnéticos, né, do campo magnético formado pela Terra, e eles deram nomes, né, são os nomes desses cientistas que dão nomes, na verdade, a essas reversões e normalidade desse campo magnético. Então, a escala de tempo foi usada para adotar essas anomalias, ou essas mudanças, né, magnéticas no assoalho oceânico, e as épocas magnéticas nos últimos 5 milhões de anos, representadas aqui por bandas azuis e marrons, receberam nomes em homenagem aos cientistas que estudaram o campo magnético terrestre. Então, Gilbert, Gauss, Matuyama e Bruyens. Então, nesse campo de Gilbert, na época reversa de Gilbert, há 4 milhões de anos atrás, há um afastamento nessa época reversa, Gilbert, e aparece a época normal de Gauss, há 3 milhões de anos atrás. Depois aparece a época reversa de Matuyama e um afastamento de Gauss e Gilbert, há 2 milhões de anos atrás. E na crosta oceânica atual, a época normal de Bruyens, Matuyama, Gauss e Gilbert. Ok? Então, temos 5 milhões de anos de afastamento
dorsal mesoatlântica, né, do Oceano Atlântico. Então, essa reversão indica essa velocidade temporal de afastamento. E aí fica fácil calcular. Se você tem a distância e o tempo gasto, você consegue calcular a velocidade de distanciamento de uma placa da outra. Sim ou não? Quem que lembra de física? Da fórmula de velocidade? Alguém, por favor. Tayane? Professor, não lembro de nada. Não é possível, Tayane. Não é possível. Você tem que... Nas aulas de física eu dormia. Nas aulas de... espero que você não esteja dormindo na minha aula. Não, eu tô prestando atenção. Velocidade igual a distância do deslocamento dividido pelo tempo. Eu acho que era assim, eu não sei se era um D ou se era um... Eu não lembro muito bem as letras. Era um S? Eu coloquei com D, mas as formas são parecidas. Era um S, né? Sim, era um S. Se eu não me engano, é espaço dividido pelo tempo. Tá, beleza. Então é um E, né? Pode ser um E, em português é um E. Mas espaço em inglês, né? Não, mas o S é do inglês, parece. Space. Aí fica S. Entendi. Então, vocês entenderam, né? A gente conseguiu, aqui eles conseguiram determinar essas mudanças, então eles conseguiram ver Matuyama de 0,7 a 2,5, esse espaço, e aí era só medir. Daqui, volta. Você mede, faz a medição. Ai, meu Deus. Medir, cara. Faz essa medição, sabe qual é a distância, e você tem um tempo. E aí você consegue a velocidade, certo? De deslocamento dessas placas. Bom, o que vocês acham? Elas se deslocam de forma rápida ou lenta? Eu acho que elas se deslocam de forma muito lenta. Muito, muito lenta, né? Eu acho que está no livro de vocês. O deslocamento dessas placas se parece com o crescimento das nossas unhas. A mesma velocidade de crescimento das nossas unhas, em média. Relativamente rápido, eu acho, até. Para a escala geológica, é rápido. Se a gente for pensar nisso, mas é bem lento pro tempo humano, né? Bem lento pro tempo humano. E, graças a Deus, porque imagina, nessa lentidão toda, o impacto que já ocasiona, né? Nos terremotos. Imagina se fosse rápido, de uma hora para outra, se movimentasse. E a gente não ia conseguir sobreviver na Terra. Então, outras formas de fazer o reconhecimento dessa velocidade é fazendo perfurações do assoalho oceânico. Então, eles faziam perfurações e também faziam datações da rocha que era coletada. E uma outra forma são através de medições desse deslocamento, utilizando o sistema de navegação global por satélite, mais conhecido por vocês por GPS. Então, eles usavam o GPS para fazer essa medição. Então, os GPS, eles usam uma constelação de satélites artificiais, né? Aqui está aparecendo 3, mas no sistema americano são 24 satélites que estão trabalhando e alguns ficam de reserva. E você precisa de 4 satélites para ter uma visão 3D, né, da área. E aí você consegue fazer medições precisas dos deslocamentos, medições milimétricas, né? Então você consegue ter a posição milimétrica de uma determinada localização no espaço terrestre. E aí qualquer deslocamento milimétrico você consegue perceber. E aí eles fazem isso nos limites das placas tectônicas.
Então, a gente voltou de novo para aquele mapa. Eu não falei isso para vocês, mas esses númerozinhos aqui, ó, 55, 92, 18, indicam a velocidade de deslocamento. Tá em milímetros, tá? Agora eu esqueci a escala temporal, cara. Nossa. Eu acho que é milímetros por segundo. Na verdade, está em centímetros, no caso, né? E centímetros por segundo. Deve ser ou metros por segundo. Vocês olhem isso no livro, tá? Tem lá no livro, mas eu vou dar uma olhada aqui no livro e aí eu mostro para vocês. Mas só para dar uma indicação, essa velocidade aqui, ó, 150, mas tem velocidades bem baixinhas, né? Por exemplo, 18 metros, ou 18 tempo por segundo, distância por tempo, né? Então, aqui, ó, 2, 6, né? Nossa, é uma informação super útil isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui rapidinho na internet só para eu dizer aqui. Cidade de... Por ano, viu? Então, vamos lá, voltando, para ficar marcado, né? Então, essa velocidade aqui, ó, 92 milímetros por ano. 55 milímetros por ano. Essa seria a velocidade de deslocamento. Mas, em média, aqui no Google, na revista da Super Abril, né, Super Interessante da Abril, fala sobre 10 centímetros por ano. 92 centímetros por ano. Ok? Centímetros por ano. Então, 92 centímetros por ano de deslocamento. 92 é quase 1 metro, né, de deslocamento por ano. Que é algo que se aproxima mesmo do formato dessas unhas. Porque as suas unhas são bem hidratadas, meu querido. É o tipo de alimentação que você come. E aí isso influencia no crescimento das unhas. Estou respondendo aqui ao Luiz Felipe, disse que as unhas dele crescem muito rápido. Elas são duras, são resistentes? Isso é importante também. Brincadeira, hein? Vamos lá, continuando. Bom, aqui eu fiz uma observação, né, que essa daqui é o maior deslocamento seria nessa daqui, ó, 150 centímetros por ano. Bom, a partir dessas datações, dessas medições, a gente conseguiu fazer um mapa das idades relativas da crosta oceânica. Então, o que está em vermelho é o mais recente, vai até o roxozinho claro aqui, um roxo há 280 milhões de anos atrás. Então, temos umas áreas aqui, ó, de 280 milhões de anos atrás. Aqui tem umas áreas também por aqui de 280 milhões, não está aparecendo no mapa. E a parte mais recente está onde? Nos limites, né, divergentes. O limite continental, o limite das placas, que é a divergência, né? Não há transformação. Há divergência, né? Não há uma convergência. Bom, a partir desse estudo, né, diante desse estudo, desses limites, eles conseguiram aproximar esses continentes, né, todas essas hipóteses construídas até agora, faladas até agora, possibilitou a construção do que é do passado da Terra, né, como era a Terra num tempo anterior. Então, aqui a gente tem um fluxograma que vai desde Rodínia até o mundo atual, né? Esse mundo atual um pouco mais separado, né, do que na verdade, o mundo atual e aqui um mundo a 50 milhões no futuro, né? Como será o mundo daqui a 50 milhões de anos? A gente vai só dar um zoom aqui
Então, Rondônia, no Proterozoico superior, há 750 milhões de anos, o planeta Terra se apresentava dessa forma. Essas áreas mais claras são as áreas onde tinha soerguimento. Proterozoico superior, 650 milhões de anos, já uma separação, e alguns continentes, né, parte dos continentes já começam a serem formados, né? Vamos voltar aqui, cara. Ordoviciano médio, 458 milhões de anos atrás. Então, aqui já tem uma indicação da América do norte da China, Austrália, Antártica, Índia. Olha o posicionamento da América do Sul. Devoniano inferior, 390 milhões de anos atrás. Euroamérica, continente de Gondwana, né? E aí tem outros nomes aqui, pouco conhecido, mas aqui está aparecendo a América do Sul, a África, América do Sul e África. Na Pangeia, né? No continente chamado Pangeia, no Triássico inferior, já uma nova forma de aglutinação desses continentes e a cadeia aqui de montanhas, nessas áreas. E aí começa a fragmentação da Pangeia, né, no Jurássico inferior, há 195 milhões de anos. Começa essa fragmentação, e aí inicia um período, né, onde a gente começa a observar os continentes se encaminhando para o local atual, né, deles, né? Então, a fragmentação da Pangeia foi assinalada pela abertura dos rifts, a partir dos quais lavas extravasaram. Assembleias de rochas relictuais desses grandes eventos podem ser encontradas hoje como rochas vulcânicas de 200 milhões de anos atrás, desde a Nova Escócia até a Carolina do Norte. Então, essa figura, com esses textos, também tem no material de vocês. O Cretáceo superior e o Terciário inferior, né? Já tem uma aproximação do que é a América do Sul, mas a Cordilheiras dos Andes ainda está no início da sua formação, e vejo que tem um pequeno trecho de água, de oceano aqui, ó, nessa área onde seria a Venezuela agora, né? E oceano, em grande parte, do que seria a África, né? Uma parte mais rasa aqui, né? Já mostrando os contornos da África. E a Antártica e a Austrália ainda estão unidas aqui, ó, no Cretáceo superior, Terciário inferior. E o mundo atual, né? Assim como a gente o reconhece, e a gente vai o ver desse jeito por muito tempo, né? Até a nossa morte. E a projeção dos próximos 50 milhões de anos. Né? Se a gente estivesse aqui daqui a 50 milhões de anos, a gente ia perceber essa união da África com a Ásia, essa modificação da África com a Ásia, e até uma aproximação da América do Sul com a América do Norte também. Eu vou mostrar para vocês cancelou aqui a apresentação. Eu vou mostrar para vocês aqui uma curiosidade. Tem esse link lá no material de vocês, mas eu vou mostrar aqui só para... Lá na aula 3 tem esse link, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora. Cadê? Aula 3... Bom, nesse site, pessoal, o que ele propõe nesse site? Ele está em inglês aqui, nem sei se dá para fazer uma tradução dele. Vou deixar em inglês aqui por enquanto, tá? O que ele propõe? Ele tem um globo terrestre, vocês já estão vendo já, né? Respondam... Deixa eu colocar ele para cá. Aqui. Pronto, eu consigo ver vocês aqui. Ele tem um globo terrestre, né? E aí ele tem um limite de todos os países, só que ele mostra esses países em uma determinada idade da Terra, né?
anterior da Terra. No caso aqui, ele está mostrando há 240 milhões de anos atrás. Né? Como era a Terra, né? Veja como era a Terra há 240 milhões de anos atrás. E ele vem de 750 milhões a o mundo atual. Então, esse aqui é o mundo atual, né? A idade atual. E aí o legal é que eu posso colocar aqui a nossa cidade. Vou colocar aqui Belém. Belém do Pará. Ele vai marcar um pontinho em Belém do Pará, certo? Está piscando aqui, acredito que vocês estejam vendo. E aí eu posso colocar aqui onde Belém do Pará estaria há 300 milhões de anos atrás. E olha o posicionamento dela. Muito próximo. Na verdade, ela estaria debaixo da água, né? Essa área azul aqui, ó, ela estaria toda debaixo da água e próximo de uma área fria, né? Uma área gelada. Estaríamos quase numa gelada mesmo, né? E aí você pode brincar e colocar várias partes do planeta, várias cidades do planeta Terra e colocar a idade que você deseja. Deixa eu ver se dá para traduzir. Pronto, dá para traduzir para o português. Não dá para ver no futuro, dá para ver só até zero, né? Ele não faz a projeção para acima de zero. Tá? Então, há 20 milhões de anos atrás, no período Neoceno, ele já tem as instruções aqui do lado, ó, no canto inferior esquerdo. Período Neoceno, mamíferos e pássaros continuam a evoluir para formas modernas. Os primeiros hominídeos surgem na África, há 20 milhões de anos atrás. Deixa eu colocar aqui, 105 milhões de anos atrás. A gente estaria bem mais próximo da África. E aqui na América do Sul, ó, teria um oceanozinho. Um oceano. Essa água aqui é uma água oceânica e ela que vai formar a bacia sedimentar do Rio Amazonas. Olha aqui como a água passava aqui pelos rios. E há uma conexão de espécies, né, de animais aqui nessa área. Espécies que tem nessa região aqui e que também existem nessa região aqui. Apesar de hoje você não ter contato entre essas regiões. Esse branquinho aqui é nuvem. Ok. Bom, por hoje é só, pessoal. Então era isso que eu queria mostrar para vocês por hoje. Amanhã já tem